estaremos aqui apresentando o palestrante dessa noite, o pastor Ivo. Tudo bem, pastor Ivo, com o senhor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Privilégio estar com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, pastor. Pastora, seu áudio está um pouco baixo. Se o senhor puder dar uma levantadinha no áudio. Eu já estou com ele no máximo aqui. Talvez eu devo botar aqui, aumentar o volume meu aqui do som. Pode ser, pastor. Tá bom. Aqui em casa a gente costuma falar alto, né? Mas assim, ó, pastor, seja muito bem-vindo. O pastor está vindo diretamente da Bahia. Nós temos muitos baianos aqui conosco também. Pastor, que Deus possa abençoá-lo hoje, sempre, e que sua pregação venha ao encontro de nossas necessidades. Pastor, sinta-se bem em nossas casas, viu? Obrigado. Dá para ouvir bem agora? Está dando para ouvir mais ou menos? Senão, eu vou tentar colocar o fone de ouvido, mas acho que não fica tão legal. Pastor, se o senhor conseguir colocar o fone, o microfone, quem sabe melhore um pouco. Eu vou tentar, porque hoje pela manhã, numa outra live, não ficou muito legal o som. Mas eu vou trocar aqui, aí eu tenho que mergulhar aqui debaixo da mesa, viu? Só um segundinho. Melhorou? Melhorou, irmã? Ou não? Ficou igual, pastor, tá ótimo. Ficou igual. Pastor, todo mundo está ouvindo bem? Faça os seus comentários aqui. Pode ser também que o meu som não esteja tão bom assim. Mas o meu som aqui está 100%. Ótimo, pastor. Muito obrigada por ter aceito o convite do Toninho para estar conosco. O Toninho é nosso Relações Públicas. Ele sempre faz os contatos e consegue sempre pessoas maravilhosas como o senhor para estar aqui com a gente, viu, pastor? A Jesus toda que o senhor seja bem-vindo à igreja mais formosa do Brasil, a Vila Formosa. Amém. Olha quanta gente linda. Eu estou observando, já olhei aqui na sala as pessoas lindas e formosas em Cristo Jesus. Né? Louvado seja Deus. Eu imagino, porque o nome Vila Formosa, eu comecei a pensar que, de fato, aí são pessoas formosas e restauradas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meu nome é Ivo Júnior, né? Vocês já estão vendo aí, viram no convite, um privilégio. Eu sou um pastor, tenho 40 anos de ministério, ou seja, estou no 40º ano de ministério. Isso significa que eu já tenho alguns anos de vida, né? Significa que eu já tenho 64 anos. Tá? E agradeço a Deus, porque essa vida passou muito rapidamente. Eu quero agradecer o convite da irmã Rita, de Cássia e também de Toninho, o privilégio que eles me deram de poder compartilhar com os meus irmãos de Vila Formosa e alguns outros irmãos. Aqui na sala está a minha esposa, a minha namorada, e nós namoramos há 42 anos. E está conosco também o pastor Edilson. Ele me conheceu, ainda era menino. E hoje conversei um pouquinho com ele. Está meu sobrinho também. Eu queria até pedir, se possível, o nome dele é Edgar, não sei quem está exatamente, eu creio que é a irmã ou o pastor, que no final, se possível, ele pudesse cantar e dar a ele, para que ele possa compartilhar aí o host. Tá certo? Se possível, não sei se será possível ou não. Ok? Queridos, eu faço parte da Sala 57. Eu acho que alguns de vocês também fazem parte da Sala 57. Já há alguns meses. Deus tem me dado a oportunidade, no meu 40º ano de ministro, meu pai é pastor, está nesse momento também me ouvindo, minha irmã também. Eles moram em Belém do Pará. E meu pai, ele, por 37, 43 anos, trabalhou como pastor. E no período em que, de fato, ele já
trabalhava em distritos que eram um estado todo. Imagine trabalhar num estado todo, com dezenas de igrejas viajando por esse Brasil afora. E aprendi muito do meu velho pai. Ele está aí, nesse momento, ouvindo esta mensagem também. Eu agradeço a Deus por isso. Queridos, eu não quero falar da minha família, mas eu quero falar da família de Jesus, a família de Deus. Sexta-feira Santa, já não é mais sexta-feira, porque nós já estamos no sábado. Mas a sexta-feira Santa, como é dito no popular, onde o cristianismo se volta para Jesus. Normalmente, nesse dia, é um dia de profunda reflexão na minha vida. E hoje foi um dia destes, em que parei para pensar no meu Jesus, no dia que antecede, que foi a quinta-feira, que antecede a noite mais difícil, esta noite que estamos vivendo. Claro que onde Jesus esteve, o fuso horário é outro. Mas imaginemos que aqui, no hemisfério sul, Jesus estivesse por aqui há cerca de 1994 anos. 1994 anos. Numa noite de agonia, numa noite difícil, numa noite de profundo sofrimento. Jesus esteve com seus discípulos numa sexta-feira ou numa quinta-feira, à noite, de quinta para sexta. Ele tinha estado com eles na ceia, e eu quero ler o texto que quero meditar com vocês, compartilhar. Esse texto tem me provocado mudança na minha vida cada vez que o leio. Já li muitas vezes, centenas de vezes. Já preguei muitas vezes sobre isto. E não me canso de falar deste momento, porque exatamente pensando em Cristo Jesus nessa situação, eu me rendo aos seus pés para agradecer pelo que ele fez por mim. Eu que esqueci de dizer a vocês, eu já sou um pastor jubilado. Já vai fazer 3 anos que estou jubilado, embora permaneça ativo diariamente falando de Jesus, a quem todos nós amamos e amamos profundamente. O texto é Mateus, capítulo 26. E eu quero que você abra a palavra de Deus. Ela é maravilhosa. Esse presente que Deus colocou em nossas mãos. Vibro até hoje ao abrir a palavra de Deus, ao poder ouvir a voz de Deus através da palavra do Senhor. Tenho aprendido isso, como disse a vocês, na sala 57, tenho percebido esse movimento. Hoje, pela madrugada, nós tínhamos um grupo de 6.000 aparelhos logados, 6.000 aparelhos logados. Não sei se vocês sabem, hoje, a sala 57 está no mundo inteiro. Irmãos do mundo inteiro de fala portuguesa acordam no seu horário, no seu fuso horário, em vários lugares do mundo, para ouvir sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. E minha vida tem sido transformada a cada dia. Hoje nós temos pessoas pelo menos de 4 continentes. E eu fico muito feliz cada manhã, quando posso ouvir a palavra de Deus. Eu quero fazer um convite para vocês. A sala começa às 5 horas da manhã e vai até às 7, 7h30. Por isso o nome é 57, de 5 às 7. Eu entrei uma vez e nunca mais saí. Porque percebi que ali existe um grupo muito grande de pessoas. Entrei ainda quando a sala era muito pequena. Mas o Espírito Santo começou a modificar a vida de todos nós. E eu digo que hoje somos um movimento mundial. Eu sei que vocês estão fazendo também algo semelhante. Este movimento não é somente na sala 57. Esse movimento acontece em outras salas. O inimigo fechou as igrejas de uma certa forma e Deus proporcionou milhares, milhões de salas em todo o mundo para que possamos falar cada dia de Cristo Jesus. E aquele que não faz parte, a nossa irmã Rita, que faz parte da igreja de Vila Formosa, ela é uma das moderadoras desta sala, pode dar o nome para ela, a irmã Rita do irmão Toninho, e ela vai
colocar ou adicionar você no grupo de transmissão e você vai fazer parte deste movimento que se prepara para receber o poder do Espírito Santo. Queridos, vamos à Bíblia? Mateus capítulo 26, o verso 36. Esse é um texto bastante conhecido por todos nós. Muito conhecido. Já lemos muitas vezes. E no Evangelho começa assim. A minha versão é a versão Almeida Revista e Atualizada do ano de 2006. A edição de 2006. Diz a palavra do Senhor, e eu quero ler com vocês. Abra a Bíblia agora, ou quem sabe o seu celular. Vamos acompanhar a leitura. Eu creio, a palavra de Deus aberta, ela muda os nossos corações, ela fala ao nosso coração, ela fala a nossa vida. E ela diz assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Eu quero falar um pouquinho para vocês de uma locução adverbial que aparece. Essa locução adverbial, ela de fato reúne com uma preposição em. E quando nós olhamos a preposição em, nós sabemos que ela está relacionada com lugar. Em seguida, dá uma ideia depois de algo que aconteceu. Por trás desse em seguida, existe uma história muito grande. Existe um evento poderoso que precede a este momento que Jesus Cristo vai ao Getsemane. Em seguida de quê? Esta pergunta que vem a cada um de nós. Eu quero fazer uma viagem com você. Eu quero que você reflita nesse instante. Uma viagem que já fizemos muitas vezes. Eu nunca fui à terra bíblica, mas em meus pensamentos já viajei muitas vezes a este lugar. Em seguida da ceia. A reunião que antecede este momento é a ceia. Jesus Cristo institui a ceia. Interessante que no ambiente da ceia, e você pode ver isso mais detalhadamente no Evangelho de João, no capítulo 13 até o capítulo 17. E ali temos um dos maiores sermões de Cristo Jesus. Claro que nós falamos de Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, o ensinamento da montanha. Mas eu não quero falar sobre isso. Mas Jesus estava já nos momentos, nas horas que antecederia a noite mais difícil. A noite de sexta-feira. O sol declinou no horizonte.
Jesus havia lavado os pés dos seus discípulos. Embora estivesse nos momentos finais, nas horas finais, os discípulos permaneciam sem entender, sem compreender a missão de Jesus. Para eles, Jesus viera fundar um reino, mas um reino terrestre. Eles ainda não tinham entendido o que Jesus, de fato, viera fazer neste lugar. Para eles, queriam eles ter um lugar especial no reino que Jesus viera fundar. Mas deixa eu falar para vocês algo, queridos. O nosso Senhor Jesus, ao ver exatamente o comportamento dos seus discípulos bem perto, ele advertiu os seus discípulos. Aliás, ele disse a Pedro, Pedro, quando te converteres, estava bem perto do momento em que Cristo seria crucificado. Pedro já tinha sido batizado. Essa frase é muito forte quando Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, quando tu te converteres. Pedro já tinha passado por momentos especiais, curado pessoas. E bem próximo da morte de Jesus, Jesus olha para Pedro e usa essa expressão. Jesus tinha advertido a Judas, alguém entre vós me trairá. Aliás, a irmã White, a escritora americana, Ellen White, ela fala e nos adverte dizendo assim. Aliás, ela nos diz que Judas foi o discípulo que Jesus mais tempo dedicou tentando salvá-lo. Jesus conhecia o coração de Judas. Mas agora eu quero pensar com vocês. Vamos sair do ambiente da ceia. E agora quero que vocês viajem comigo para o ambiente do Getsemane. Mas para sair da ceia para o Getsemane, existia um caminho, um trajeto. Ora, se era ceia, estava perto da morte de Jesus. Uma festa especial acontecia naquela semana, aquele final de semana era um final de semana especial para Israel. Que final de semana é este? A Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa grandiosa, especial, onde famílias convergiam de todos os lugares para Jerusalém. E a história relata que em Jerusalém, no período da Páscoa, principalmente neste final de semana, Jerusalém triplicava a população. Vocês podem imaginar São Paulo triplicando a sua população? Imagine 60 milhões de seres humanos. Eu estou aqui colocando a grande São Paulo, eu sei que já tem muito mais, mas estou colocando em 20 milhões. Imagine no final de semana ter em São Paulo 60 milhões de seres humanos. Viajantes, cada um com seu carro, de ônibus, invadindo a cidade de São Paulo. São Paulo já é um caos em dias normais, o seu trânsito é difícil, vocês bem conhecem isso. Imagine triplicando. Imagine a Avenida Paulista, pessoas andando por esta rua, pelas ruas ou pelo centro de São Paulo, sem você poder, de fato, caminhar direito, pessoas batendo uma na outra. Aliás, agora nem é possível, mas vamos imaginar em tempos normais. Sabe por que eu estou pensando isso? Porque você sabe muito bem o que significa uma multidão. E Jesus começou a caminhar rumo ao Getsemane. E à medida que Jesus caminhava, à medida que Jesus andava pelas ruelas de Jerusalém, Jerusalém apinhada de pessoas que vieram de vários lugares. Entre eles passava aquele que criou o céu, a terra, o mar. Quem sabe alguns deles até tocaram em Jesus. Talvez alguns disseram, Jesus caminhando com seus discípulos, puxa vida, está tão apertado aqui, vocês estão caminhando juntos, deixa eu passar. Todos estavam ali para uma festa onde eles iriam orar, pedindo e clamando
pelo Cordeiro Pascal que havia de vir a promessa do Messias. Mas o Messias não haveria de vir, o Messias estava com eles. Mas, queridos, eles estavam tão preocupados com a festa que esqueceram o Senhor da festa. Muitas vezes nós estamos assim, queridos, cheio de tantas coisas, nossa agenda é grandiosa, a nossa agenda está cheia, tantas coisas para serem feitas, às vezes até dentro da própria igreja, no trabalho que fazemos para o Senhor, que lembramos de tudo, da festa, de todos os detalhes, de toda a estrutura da festa, e esquecemos o Senhor da festa. É perigoso quando nós esquecemos o Senhor da festa. Houve um momento que a angústia de Jesus, a irmã White, no livro Desejado das Nações, ela descreve, no capítulo Getsemane, ela descreve com muita clareza este momento, se vocês puderem ler, é fantástico a descrição. Aliás, o livro Desejado das Nações é um livro que nós deveríamos ler cada ano. E eu sei que vocês já leram muitas vezes este livro. Meus irmãos, pelas ruelas de Jesus, de Jerusalém, famílias inteiras estavam ali. A conversa era a conversa normal do dia a dia. E Jesus entristeceu-se profundamente. Ele cala-se, porque ele percebe que seus discípulos continuam conversando coisas que não estavam relacionadas com aquilo que deveria prestes a acontecer. A palavra de Deus, em São Mateus, no capítulo 26, o verso 36, ele entra no Getsemane. Deixa eu falar um pouquinho do Getsemane, bem, usar aqui 1 minuto ou 2. Getsemane, um jardim emprestado. Na época de Jesus, os jardins normalmente eram um lugar onde somente os ricos possuíam um jardim. Ele era num outro local, não estava ligado à casa, normalmente não estava. E as pessoas ricas tinham seu jardim, um horto, onde elas podiam passar algum tempo para descansar, para meditar. E Jesus esteve muitas vezes no jardim do Getsemane. Era costume de Jesus ir àquele lugar. Nos momentos difíceis do pequeno ministério de Cristo, por pouco mais de 3 anos, ele muitas vezes visitou este lugar, cada vez que ele esteve em Jerusalém. Jesus ia, e as pessoas que conheciam a Jesus, conheciam de fato o local onde Jesus gostava de passar noites inteiras. Eu, às vezes, fico pensando que Jesus tinha escolhido o Getsemane, ou escolheu o Getsemane como seu lugar de oração. Eu não sei se na sua casa existe um lugar que você separou, que é o Getsemane do seu lar, que é o Getsemane da sua casa. Uma vez pregando sobre isso numa igreja, depois de um ano ou 2, uma irmã me chamou à sua casa, uma casa bonita, grande. E ela me chamou e eu não sabia para quê. Eu disse, olha, pastor, o senhor precisa vir aqui apenas para orar. Eu fiz algo na minha casa que eu queria que o senhor consagrasse a Jesus Cristo. E eu não sabia o que era. E quando eu cheguei naquele casarão, aquela casa linda, bonita, muito bem mobiliada, eu fiquei na sala e depois chegou o momento em que a irmã disse, pastor, chegou o momento, eu queria que o senhor entrasse. E eu adentrei para outro compartimento da casa e me deparei com uma sala linda, bonita, bem mobiliada. Mas ao entrar naquela sala, a porta estava fechada e ali estava Getsemane. E aí eu entendi o que a irmã queria. Ela abriu a porta e pediu que eu entrasse. Eu entrei, minha esposa estava comigo, ela está aqui comigo na sala. A família entrou naquele local. E ao entrar ali, eu percebi que aquele ambiente era o ambiente mais lindo daquela casa. E ela disse, pastor, naquele sermão, naquele sábado, naquele dia Deus tocou o meu coração e eu percebi que eu tinha uma casa enorme, com muitos quartos, muitos compartimentos. Tinha uma sala
de televisão, uma sala como se fosse de cinema. Sala de cinema, eu esqueci aqui o nome que é utilizado. Uma sala para isso. Uma televisão gigante, com som maravilhoso. Eu tinha sala de visita, tinha sala de jantar, quartos, etc, etc. Vocês conhecem muito bem isso. Mas, pastor, naquele dia, eu percebi que na minha casa não tinha um lugar para que eu pudesse entrar para orar, que eu pudesse entrar para pedir poder a Deus, para que eu pudesse clamar a Jesus, para que eu pudesse agradecer a Jesus, para que a minha família soubesse, quando eu entrasse neste lugar, que a minha mãe está em oração, está em intercessão, que meu pai está em oração, que estão clamando, que aquele lugar é o lugar de poder. Ô, pastor, eu queria, nesse momento, que o senhor abrisse a palavra de Deus e dedicasse este lugar na minha casa, que será dedicado daqui para frente somente para orar. Eu não sei qual é o Getsemane na sua casa. Talvez nesta noite eu estou falando para pessoas que têm tudo na sua casa, menos um lugar onde os seus filhos sabem que você sempre estará ali para orar. O Getsemane foi um lugar que Jesus instituiu para orar. Ele esteve ali uma noite quando foi escolher os seus discípulos. E ele esteve ali também quando seria a noite em que ele deveria dar a sua vida, no final daquela noite, por você e por mim. Deixa eu avançar um pouquinho para concluir. Queridos, meus irmãos, de caminhada, existem alguns pontos muito importantes. Eu utilizo esses textos que li para vocês numa semana de oração. É muito lindo o que está escrito aqui. É maravilhoso o que está escrito aqui. É muito especial do que está escrito aqui. O livro Desejados das Nações diz: far-nos-ia bem meditar na vida de Jesus. E ela então enfatiza, principalmente nos momentos finais da vida de Jesus. Queridos, alguns cristãos hoje trocaram ou trocarão na semana da Páscoa, ou nesse final de semana da Páscoa, ovos de chocolate. Eu, às vezes, fico imaginando como um cristão pode, num dia como esse, desejar a feliz Páscoa entregando um ovo de Páscoa para alguém. Eu não consigo entender isso. Querido, hoje, de fato, é um dia de meditação profunda, de gratidão, de alegria. Deixa eu dizer uma outra coisa, queridos, bem lindo, bem especial, maravilhoso, glorioso. O meu Salvador, queridos, o meu Salvador, ele é tão especial que continua mantendo a nossa vida. Mas dentro do contexto do Getsemane, Jesus, ele já não estava mais, Judas já não estava ali. Judas já tinha saído para vender a Jesus, para entregar a Jesus. E Judas, aliás, só tinha 11 discípulos. E então, 8 discípulos, ainda na entrada do Getsemane. Jesus entrou naquele local, como eu disse, bastante familiar aos discípulos, bastante familiar a Jesus. E ele pede a 8 deles que ficassem, assentai-vos aqui um pouco, é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Assentai-vos enquanto eu vou ali orar. O que me impressiona é que os discípulos obedientemente ficaram ali. Quem sabe este era um momento em que Jesus gostaria que eles dissessem: não, Senhor, nós sabemos o que vai acontecer, o Senhor já nos orientou de tudo.
O Senhor já falou o que vai acontecer? Não, nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos participar com o Senhor destes momentos difíceis. Nós queremos ser um braço, uma mão auxiliadora. Mas os discípulos passivamente sentaram ali e dormiram naquele lugar. Isso mesmo. Eles já tinham percebido a Jesus, o seu rosto, a sua angústia. Alguém, quando está sofrendo, está em angústia profunda. Não é possível esconder esta expressão corporal, principalmente no rosto. Você percebe quando alguém está em sofrimento? A não ser que você seja uma pessoa muito desligada. Mas você conhece quando alguém está nesta situação. Sabe, queridos, deixa eu dizer outra coisa para vocês. Jesus convida Pedro, Tiago e João, 3 amigos mais íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Em outras palavras, parece que Jesus gostaria que esses 3 amigos pudessem estar com ele nesses momentos. Mas Jesus vai um pouquinho mais à frente. E agora, então, ele levando... A palavra de Deus diz que ele começa a entristecer-se e angustiar-se. E aí, Jesus diz para eles, ficai aqui um pouco, enquanto eu vou um pouquinho mais à frente. E Jesus, então, ordena, vigiai comigo, orai comigo. Queridos, o discípulo amado, o discípulo Cia menciona que era o amigo número 1 de Jesus, o discípulo amado. Se vocês observarem, dos discípulos, o único que morreu de morte natural foi João. O da ilha de Patmos. O único. Mas Jesus convida os 3. O livro Desejados das Nações menciona que onde Jesus estava, dava para que eles pudessem ver. Ele não estava tão distante, embora a noite era escura. Mas dava para ouvir. Jesus clamava em voz alta. Jesus clamava ao Deus Todo-Poderoso. Jesus observando que ele estava só. As trevas sobre ele, dos nossos pecados, você pode ver isso. A ideia que dá é que Jesus passou mais ou menos 1 hora e ele retorna para encontrar os seus discípulos, mas os acha dormindo. Como é possível dormir quando alguém se encontra numa situação como essa? Sabe o que me impressiona também? É que quando Jesus voltou, ele estava encharcado de sangue. E vocês sabem, a ciência tem um nome para esse fenômeno que acontece, que é hematoidrose. Hematoidrose. O que acontece na hematoidrose? Se nós temos aqui algumas pessoas da área de saúde, eu também faço parte da área de saúde. Hoje trabalho nesta área. Quem é dessa área sabe, e já estudou um pouquinho sobre este fenômeno. Isso acontece quando alguém está em angústia, em ansiedade, com medo, com pavor extremo. Angústia extrema. O que é que acontece? Os vasos, pequenos vasos, microvasos, se rompem e se mistura ao suor e sai pela pele. Esse é outro sinal de que a pessoa está terrivelmente angustiada. Mas pare um pouquinho. Você pode ver essa cena? Você pode ver essa cena? Jesus estava encharcado de sangue. O sangue tinha coagulado na sua pele.
Vocês já sentiram o odor de sangue coagulado de alguém que se cortou, teve um corte profundo, um acidente profundo, que o sangue já coagulou? E você chega perto, você tem aquele cheiro forte. Um cheiro muito forte. E eu penso neste momento, nesta situação, ali no Getsemane. E eu faço a seguinte pergunta. Como pode 3 amigos íntimos de Jesus, quando ele retorna pela primeira vez, ele já estava encharcado de sangue, da cabeça aos pés. O sangue coagulado. O odor era muito forte. A transpiração. Provavelmente Jesus estava numa taquicardia profunda, porque acontece isso também no momento assim. Sudorese, o coração parecia sair pela boca. Ele acorda os discípulos. Os discípulos olham para Jesus, os 3. E Jesus diz, nem um pouco, em 1 hora pudestes orar comigo. E Jesus retorna, queridos. Jesus retorna. Jesus ora mais uma vez, ele retorna outra vez. E desta vez tinha sangue sobre sangue. E Jesus acorda os seus discípulos. E eles viram a Jesus mais uma vez. Mas permaneceram. Jesus sai e eles dormiram mais uma vez. Sabe, eu vivo com a minha esposa há 42 anos, a amo profundamente. Imagine que a sua esposa, numa noite, querido, lhe acordassem na noite. Você que ama a sua esposa, ou você, filho, que ama a sua mãe ou seu pai, e ele viesse e gritasse do quarto, ou você, dormindo com a sua esposa, lhe acordasse e disse, filho, por amor de Deus, eu estou morrendo, o que é que está acontecendo? Eu não sei, mas a cama está molhada e você colocasse a mão próxima à sua esposa e percebesse que a cama estava encharcada e você ligasse a luz, acionasse o interruptor e você percebesse que a cama estava encharcada de sangue. Agora pense comigo. Sua esposa pedindo socorro e dissesse, meu amor, me leva ao hospital. E você calmamente olhasse para sua esposa e para o sangue que estava sobre a cama e dissesse, querida, papai, mamãe, calma. Ainda está de madrugada, está de noite. Não será possível sairmos agora, é muito perigoso. Mas calma, calma aí, de manhã nós iremos. Eu trabalhei muito, estou muito cansado. Eu preciso descansar. Você pode imaginar uma cena como essa? Eu creio que não. Você não consegue admitir uma cena como essa, um comportamento como esse. Você não consegue entender isso. Mas foi isso que aconteceu com os discípulos, queridos. Foi isso que aconteceu com eles. Eles não perceberam o odor do sangue coagulado. Não perceberam Jesus Cristo encharcado. Eles não perceberam a dor e o sofrimento de Jesus. Naquela situação, Gabriel desceu, enviado pelo Pai, para confortar a Jesus. E a mesma luz, semelhante no Monte da Transfiguração, acontece também no Getsemane. Mas os discípulos, os 3, não viram isto e nem ouviram, porque estavam dormindo. Queridos meus, naquele momento de angústia, Jesus queria alertar os seus discípulos. Agora, como está você? Estamos no 2º ano de pandemia, onde o mundo inteiro parou. Sabe, esse vírus maldito que tem levado milhares e milhões de seres humanos espalhados pelo mundo.
ele igualou a raça humana a um nível chamado nada. Quem é você diante desse vírus? Quem sou eu? Sabe que eu tive a oportunidade de trabalhar em outros países, de estar em outros lugares. Assim, com missões. E eu já fui a alguns países, eu acho que vocês também foram, países de primeiro mundo. E sabe, as pessoas do... Perdão, quem faz parte do país de primeiro mundo, se está aqui, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas o país de primeiro mundo normalmente se acham países melhores do que o nosso. E nós mesmos chegamos a essa conclusão. No Brasil também tem as divisões. Né? As divisões onde tem o Brasil, e tem o Brasil, e tem aqueles que são assim, assado, etc. E às vezes nós somos tentados a achar que, de uma certa forma, somos melhores. Os países ricos, eu imagino se esta enfermidade tivesse acontecido apenas no Brasil e nos países similares. Eu posso crer que o orgulho dos países ricos estariam dizendo isso é coisa de países pobres. Imagine se isso tivesse acontecido somente no Nordeste. É provável que o Sul e o Sudeste do Brasil estivessem dizendo isso é coisa do Nordeste. Mas imagine se tivesse acontecido somente no Norte do Brasil. Nós, nordestinos do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul do Brasil, estaria dizendo isso é coisa do Norte do Brasil. Ah, queridos. Nós somos todos iguais. Diante das crises, nós não somos nada. E quando elas são do jeito que veio, nós percebemos que a única segurança está em Cristo Jesus. Mas aconteceu algo fenomenal nesta crise. Nós nos achegamos mais para Jesus. Eu nunca vi a minha igreja, nos meus 64 anos de vida, nasci nesta igreja. Literalmente nasci na igreja. Minha mãe me teve na igreja. Eu não nasci no hospital. Fui dedicado ao Senhor ainda no ventre da minha mãe. E tenho trabalhado, dedicado 44 anos da minha vida a isto. E se tivesse vida, faria outra vez. Mas, queridos, Jesus está retornando. Por que eu estou falando dos fenômenos? Para concluir. Meia-noite, mais ou menos meia-noite. Meia-noite. Olha, essa palavra, ela acontece algumas vezes na Bíblia, à meia-noite. Jesus acorda os discípulos e diz, olha, chegou a hora. Não é isso que ele diz aqui, no final do texto? Levantai-vos, vamos. Acabou, não dá mais. Chegou a hora. E já se ouvia os passos daqueles que ali estavam. Entre estes que vieram para prender a Jesus estava o sumo sacerdote. Ah, que coisa impressionante. O sumo sacerdote estava ali presente. O líder da igreja. O líder máximo da igreja de Israel. A igreja que aguardava o Messias. A igreja que deveria conhecer todos os sinais. Mas, queridos, eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias da Terra. Por que estou fazendo isso? Porque quando eles chegam e perguntam quem é Jesus, e Jesus diz, eu sou. Naquele momento, um anjo passou entre Jesus e a multidão. E a mesma luz, outra vez se repete, aquela luz que aconteceu lá na Transfiguração, no Getsemane, quando Jesus clamou ao Pai e veio o anjo Gabriel. Quem? O anjo Gabriel? Por que ele? Queridos,
Porque Gabriel foi o que ficou no lugar de Lúcifer. Nem merece ser citado esse nome aqui. E aquela noite, Lúcifer estava ali também. Ele que traiu a Jesus. Ele que levou a humanidade do jeito que estava. Queridos, naquela noite difícil, Jesus tinha como único filho em todo o universo, o único mundo que caiu, únicos filhos pecadores. Jesus estava ali para dar a sua vida. E naquele momento em que o anjo passa, Jesus estava dando mais uma vez a oportunidade de salvação diante daquele sinal, de que aquele que ali estava era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o coração endurecido da turba que ali estavam não entenderam assim. E Pedro puxa a espada e corta e decepa a orelha no servo do sumo sacerdote, Malco. E Jesus então fala a Pedro, repreende a Pedro. Pedro ainda estava confiando em si mesmo, ainda confiando nas suas forças, confiando nas suas posses, confiando na sua agilidade. É, sim. Ali, naquele momento, queridos, nas horas finais, talvez ainda esta noite estou falando a pessoas que ainda estão confiando em si mesmo, achando que podem resolver as coisas, podem ser de ser... Claro que eu posso resolver algumas coisas, mas nunca sem primeiro consultar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para saber qual é a sua vontade, se aquilo agrada ou não. Sabe qual foi a segunda chance que Jesus dá? Mais uma vez ao próprio Judas que ali estava. Foi quando Jesus pega a orelha do soldado, do servo, e coloca no lugar. Naquele momento, queridos, naquele instante, todos viram este ato. O último milagre de Jesus, o último milagre de Jesus foi curar, foi sarar a orelha do inimigo que viera para prendê-lo. Que coisa impressionante! Que amor é esse? E foi outra oportunidade para Judas, que muitas vezes ouvira e vira Jesus curar, ressuscitar. E ele viu, mas ele preferiu permanecer na sua missão. Meus irmãos, eu te convido nesta noite. Noite de sábado, que dizemos sexta-feira, a pensar e continuar pensando nesta cena. E nesta noite, quando você colocar o seu joelho ao chão, ao lado da sua cama, se demore, orando e agradecendo pelo nosso Salvador, que desejou voltar à casa do Pai, mas não retornou, porque ele viu que se ele tivesse retornado, nós estaríamos para sempre perdidos. Você nem tinha nascido, nem eu também. Se passaram 1994 anos, mais ou menos esse tempo, desde que aconteceu isto. Milhares de gerações se passaram, até que chegasse a nossa geração. Eu creio que nossa geração é a última geração. É a última, queridos. A última. Eu creio desta forma. Jesus está enviando sinais de que o fim chegou. Eu e você precisamos, nesta semana, nesta noite, última noite desta semana, colocar a nossa vida aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixar que, de fato, Ele seja o Senhor da nossa vida. Eu quero fazer esse convite. Eu sei que você já colocou a sua vida nas mãos de Jesus, mas talvez tenhamos alguém que
está ouvindo pela primeira vez a mensagem de Jesus nesta noite. Talvez exista alguém nesse momento que está afastado por algum tempo. Eu quero te convidar, nesses momentos finais da história terrestre, a voltar-se para Jesus, a colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Para onde iremos? E eu quero que você, nesse instante, eu queria convidar meu sobrinho, Edgar, não sei se será possível. Obrigado, filho. Que música tão linda, que música tão reflexiva, tão especial, tão maravilhosa. Queridos, a Semana Santa, a sexta-feira, esse final de semana, é um final de semana de reentrega, de reflexão a todos nós, semana de libertação. Cristo nos salvou. Cristo faz parte da nossa vida. E Ele está, neste momento, queridos, preparando a sua comitiva para vir a esta terra. Os sinais são notórios, visíveis. Só não vê quem não quer ver. Isso mesmo. Logo mais, como diz Apocalipse, o capítulo 8, verso 1, na abertura do 7º selo. João diz: houve silêncio no céu por quase meia hora. Sabe por quê? Porque Jesus virá com toda a comitiva celestial, com todos os anjos, com todos os seres, para encontrar com cada um de nós. Encontrar aqueles que creem. Como Jesus disse para Nicodemos: todo aquele que crê. E eu quero fazer esse convite para você, meu irmão, a todos vocês. Cada um. Se você ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é hora de colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Se a nossa vida, os nossos propósitos se resumem apenas a esta vida, diz Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, somente a esta vida, as vitórias desta vida, nós somos o mais infeliz dos homens. É isso mesmo. É exatamente isso que a palavra de Deus menciona. A tua vida só terá razão de ser se de fato a tua vida tem a visão de uma vida que está por vir. Que Deus os abençoe. Amém. Não sei se deveríamos orar, irmã. Pode orar, pastor. Obrigado. Oremos, queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e precioso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nossas vidas. Ó Deus, há quase 2000 anos, Jesus sofria a noite tão difícil em que Satanás imaginava que seria vitorioso. Imaginava que o terror que fez, o sofrimento que proporcionou, a guerra que deflagrou, seria possível naquela noite levar o nosso Salvador a desistir de nós. Mas ele não desistiu, porque o seu amor é infinito pelos seus filhos. Ó Deus, obrigado, porque nesta noite, nós, os teus filhos, a única coisa que temos que fazer é acreditar, é confiar em ti. Aliás, nós não temos nada para dar ao Senhor. A única participação na nossa com Cristo foi a nossa vida pecaminosa. Mas quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos faz pessoas herdeiras do reino celestial. Ó Deus, abençoe a cada família aqui presente.
Ó Deus, que tenhamos a oportunidade de ver a Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor Álvaro, a sua família, a família pastoral, a família da igreja de Vila Formosa, a família das igrejas espalhadas por esse Brasil, lá no sul do Pará, igrejas de Belém do Pará, igrejas aqui em Salvador que estão assistindo, alguns irmãos, a igreja lá de Vitória. Ó Deus, abençoa todos estes, onde quer que estejam. E que quando o Senhor voltar, e não vai tardar, que todos nós tenhamos o privilégio de ouvir o nosso nome sendo proferido pelos lábios sagrados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Edgar, meu filho, chegou a hora. Álvaro, meu filho, chegou a hora. Toninho, meu filho, chegou a hora. Rita de Cássia, minha filha, chegou a hora. Ivanise, chegou a hora. Ivo, chegou a hora. Enelise, chegou a hora. Ó Deus, engrandecido seja o teu nome para sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém.